vence o mal com o bem. As autoridades neerlandesas mandaram capturar Dirk Willems em 1569. Este irmão fugiu atravessando um rio congelado. Seu perseguidor tentou atravessá-lo também, mas o gelo quebrou e ele caiu na água gelada. Ao ver que seu perseguidor ia se afogar, Dirk o resgatou. O perseguidor, profundamente comovido, quis livrar o irmão Dirk, mas seu superior não o permitiu. Quando chegou o dia da morte de Dirk, havia muito vento, o que impedia que as chamas atingissem os membros superiores. Por esta razão, ele passou muito tempo sofrendo antes de morrer. Ele suportou com firmeza essa última prova de sua vida e, certamente, recebeu a coroa de glória eterna, amando de coração puro. O irmão Dirk tinha a fé pela qual vale a pena morrer, a qual lhe ensinou a amar até os seus inimigos. Ao perceber o acidente de seu perseguidor, ele fez o que Jesus teria feito. Talvez ele não pensasse em fazer outra coisa. Dirk sabia que iria se regozijar na glória vindoura após ter feito o bem. Leia Romanos, capítulo 8 e o verso 18. Além da fé, o irmão Dirk Willems tinha no coração o amor de Cristo. O irmão Dirk não se arrependeu de ter salvado a vida daquele que o havia conduzido àquela morte terrível. O amor, produto da fé no coração do crente, é o fundamento da não resistência cristã. Devemos amar de coração puro, tal como fez Jesus. Leia 1 João 4, versículo 19. Os cristãos e a não resistência. Torna-se fácil dizer que amamos nossos inimigos quando não os temos ou, pelo menos, quando não sabemos que os temos. Quando vivemos em tempos de paz, não nos custa dizer que estaríamos dispostos a morrer ao invés de nos defender. Contudo, os crentes do século XVI não somente o disseram, mas muitos deles, como o irmão Dirk, demonstraram a não resistência, mesmo no meio de uma grande provação de sua fé. Muitos crentes morreram no tempo da Reforma porque não resistiram a seus perseguidores católicos e protestantes. Se os crentes daquele tempo tivessem sido uma minoria, poderíamos pensar que não resistiram a seus inimigos por falta de força. Mas não foi isso que aconteceu. Houve tantas pessoas que se converteram em certos distritos dos Países Baixos, Alemanha e Suíça que os crentes tornaram-se a maioria. Em algumas regiões, as autoridades temiam que houvesse uma revolução. Entretanto, quando as autoridades começaram a conhecê-los e entender suas práticas, viram que eles não eram subversivos. Até mesmo alguns dos perseguidores confessaram que os anabatistas não representavam qualquer perigo para o bem-estar do país. Naquela época, quase todos os homens levavam consigo uma espada curta, mas os irmãos anabatistas levavam apenas um bordão. Por isso, os caçadores de anabatistas facilmente identificavam suas vítimas. Se a pessoa levasse um bordão ao invés de uma espada, era bem provável que fosse um anabatista. Talvez alguns dos irmãos pensaram: bom, não vamos matar ninguém, mas levemos as pequenas espadas para que não nos reconheçam. Entretanto, não o fizeram,
porquanto para eles era mais importante guardar a fé verdadeira do que proteger a vida física. Durante a Guerra de Secessão norte-americana, os exércitos do Norte e do Sul invadiam os territórios uns dos outros. Tanto no Sul quanto no Norte, havia cristãos não resistentes que não pertenciam a nenhum exército. Isso lhes trouxe o ódio de ambos os lados. Alguns sofreram perseguição por não ajudar na guerra. Porém, quando qualquer soldado chegava às casas desses cristãos, sempre havia alguém que lhes dava comida e provisões. A Bíblia diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos, capítulo 12, verso 20. Mesmo assim, a fé não resistente de muitos irmãos na atualidade está sendo posta à prova. Em alguns países, há guerras civis e revoluções, mas os irmãos fiéis não participam destes conflitos. Isto levanta suspeita e seus governantes, às vezes, os acusam de apoiar os subversivos. Contudo, todos os que conhecem bem os crentes sabem que eles são bons cidadãos. As autoridades sabem que os cristãos estão dispostos a morrer só por uma causa, a fé em Jesus. Oremos, pois, que os cristãos não falhem no meio da prova de sua fé. Leia Tiago, capítulo 1 e o verso 3. Também devemos orar pelos que moram em países onde o serviço militar é obrigatório. Sejam a nossa oração e desejo que Deus nos conceda o valor de estar dispostos a morrer por nossos inimigos, se for necessário, como fez o irmão Dirk Willems no século XVI.